Bom, bom dia a todos. Tenho aqui a alegria, a satisfação de receber o Máximo Canevati, antropólogo italiano, como digo eu, quase brasileiro, não é? Convivemos, trocamos ideias há 40 anos, quase 40 anos, não é? E, naturalmente, o locus inicial foi São Paulo. É claro que não só São Paulo, claro que não estático, não é? Nesse processo, várias ideias, vários sentimentos, várias construções foram sendo elaboradas, não é? Tive o privilégio de ter o Máximo como pesquisador aqui do grupo de política ambiental, no qual ele desenvolveu extenso trabalho aprimorando o conceito que ele trouxe, a meu ver, no livro La Città Polifônica, mas que não era propriamente percebido, não é? Que é o conceito de ubiquidade que ele depois vai apresentar com dificuldade para alguns compreenderem e que hoje está no fulcro do debate mundial contemporâneo, pelo menos no chamado Ocidente com O maiúsculo. O resto eu não sei como é que está. Na Folha Ilustrada de domingo passado, o Marcelo Coelho fez uma matéria a respeito de uma exposição na Tate de Londres e pôs o título O Mundo Entrou na Batucada. E ali ele analisa dois trabalhos expostos no Tate. Um que é um cortejo de imagens em tamanho natural de negros com indumentárias que conjugam diferentes, assim, um libré com caveiras, com botões de caveiras, um turbante de uma negra com imagens do tráfico negreiro, etc. E depois uma apresentação de arte conceitual, onde a autora foi numa fábrica de revólver, fotografou o molde e apresentou isso. O molde do revólver é um discurso. O que está nessa exposição é aquilo que Canevati intuía ao perceber São Paulo, algo quebrado assim, quebrado, mas que não era quebrado, que estava sendo emergente, emergia. Não é? Emergia de várias tradições, emergia de vários... Ninguém imagina o que não foi vivido. Imagina a partir do que foi vivido. Então, ali estariam coisas emergentes da própria história de constituição eu diria, do Brasil, e como representante do Brasil, de São Paulo. São Paulo é a metrópole ocidental, com O minúsculo, a única metrópole ocidental do Hemisfério Sul. Precursoramente, há décadas, ela já vinha fazendo emergir esta multitemporalidade de fatos de tempos ocorridos em tempos distintos, tá? Que nós podemos chamar de ubíqua. Então, falar sobre São Paulo hoje é falar sobre o mundo. Que mundo? O mundo
que se globalizou, o mundo que se constrói em cima de cacos, mas esses cacos têm vida, têm história, estão lá, não é? E que apontam, provavelmente, para a nossa condição, espero que se realize, privilegiada, esperando a utopia de Caetano Veloso, que o Brasil finalmente se transforme num país mestiço. O que significaria esse mestiço? Né? É algo que está em processo. Então, gostaria de dizer que as visões que se apresentaram sobre São Paulo, sempre na boca dos poetas, dos pensadores, não é? Sempre jogam para um imponderável uma indefinição que está presente na experiência de todos os trânsitos históricos no globo, não é? E que não se fez, está se fazendo, não é? E aí, à guisa de ilustração, eu gostaria de trazer uma carta de Álvares de Azevedo, que veio para a Faculdade de Direito em 1848, e ele escreve a Fagundes Varela as impressões que ele tem sobre São Paulo. E essas impressões, naturalmente, vêm de um baiano. São Paulo era uma província, mas já tinha sua alma, não é? E ele diz assim: eis-me em São Paulo, na bela cidade das névoas e das mantilhas. Aqui não há senão o frio, mas o frio da Sibéria. Cinismo, mas cinismo da Alemanha. Casas, mas casas de Tebas. Ruas, mas ruas de Cartago. Casas que parecem ter sido feitas antes do mundo, tanto são pretas. Ruas que parecem ter sido feitas depois do mundo, tanto são desertas. Ora, se leres poesias tiritantes, híbridas, acéfalas, anômalas, não critiques nunca antes de ver se são de São Paulo. Sonhamos São Paulo, oásis da liberdade, plantado em plenas campinas do Ipiranga. São Paulo não é o Brasil. É um trapo do polo colado à goma arábica na falda da América. O espírito do ubíquo, o espírito do mundo, nas palavras metafóricas de um sensível poeta romântico, não é? Esta leitura, não é? Ela aparece depois em tantos poetas, nos modernistas, não é? O Blaise Cendrars fala assim: esses jovens de São Paulo, eles me faziam rir. Depois de Baudelaire e Whitman, os paulistas acabavam de descobrir a sua modernidade e exageravam, queriam romper todos os recordes. Quando Canevarte chega, na década de 80, a sensibilidade dele como antropólogo, a leitura de uma antropologia cultural muito informada pelo conhecimento que ele tinha do cinema, notadamente do cinema de Pasolini, apreende este tom e o traz para o presente. Então, mostra que São Paulo não é
um estertor. São Paulo é um precursor de algo que deverá vir. O que deverá vir está em construção. Será, de fato, uma pátria mestiça? Podemos almejar, não é? Então, agora, nesse momento, tenho a satisfação de passar para vocês o Canevati, que vai desenvolver no presente contemporâneo, 2022, o que a experiência dele, de toda a vida, de toda a formação, de todo mundo que ele conhece, viveu em realidades bastante diversas, não é? O que São Paulo lhe diz? Não é? Eu continuo dizendo o que eu percebi em 1964, quando pela primeira vez eu viajei para a Europa, no caso a Itália. Todos pensavam, o Brasil, no mundo do Brasil, para mim era São Paulo, né? É um estertor. E eu pensava, vendo as coisas, não é. É um precursor. É a vanguarda daquilo que pode ser construtivo do Ocidente com O maiúsculo. Então, vou passar a palavra ao Canevati. Quem tiver perguntas deve enviar para iearesponde@usp.br. Aí, Máximo. Muitíssimo obrigado, professora Eda. Você sabe, eu para você tenho um carinho particular por muitos motivos. Você, seu marido Marcelo, foram sempre dentro da minha formação. E também porque eu fui aqui convidado como professor visitante, graças a você. Você me apresentou. A minha experiência no IEA por 4 anos foi fundamental. Eu acho que o IEA é veramente uma instituição fundamental para o desenvolvimento experimental da pesquisa, da escritura, narrativa, etc. Então, claramente agora eu queria falar sobre São Paulo, porque São Paulo, em parte, é a minha segunda cidade. Nós, junto com Roma-São Paulo, sempre foi para mim um diálogo contínuo. Na minha pesquisa inicial, não, que era no início dos anos 90, eu tinha uma particular metodologia a ponto de aprender a caminhar, a tentar de decodificar códigos, símbolos, signos, como funcionava a comunicação a São Paulo. Agora eu voltei depois de muitos anos, depois de 5 anos, aqui a São Paulo. E estou morando em um bairro, Perdizes, e fiquei veramente impressionado. Digo a verdade, o que está acontecendo a Perdizes, outros meus amigos me falaram que não somente a Perdizes, Pinheiros, parece São Paulo em geral, é um momento de profunda transformação do ponto de vista urbanístico, onde os engenheiros, como eu queria mostrar agora, mostrando a minha slide, apresentei muito um breve comentário que tentei de elaborar para mostrar como na minha percepção muito superficial, às vezes, sobre São Paulo está mudando. Então, o título é a título da professora Eda, Cacofonia e Polifonia, porque se polifonia era o conceito central da minha pesquisa dos anos 90, a cidade polifônica, agora as coisas são um pouco mais complexas. E, então, eu percebi que, desculpa, que está acontecendo uma coisa que talvez eu escrevi de uma maneira que, desculpa, em italiano, mas vou tentar traduzir, não nasce da engenheiros. Os engenheiros stanno costruendo uma nova São Paulo. Me parece, na minha sensação,
que a relação criativa entre arquiteto, arquitetura, engenharia, que elaborou a São Paulo, que a gente conhece e adora, atualmente é tudo mais a favor da engenharia. Mi parece che a FAU, a grande facoltà di architettura, no? Che è una dei, o mesmo prédio da FAU è un capolavoro assoluto a livello mondiale, no? Mi parece che sta, come posso dire, abbandonando il suo papel fondamentale di avere una visione artistica, creativa, umana, espressiva da mudanza, da trasformazione di San Paolo. E tutto questo va a favore di una dimensione, ecco, che posso dire, di una ingegneria. Io tengo também una idea un poco grosseira, talvez, ma che vou apresentar. È che mi parece che, desculpe, dove sta? Ecco, mi parece che os engenheiros atuais são como os bandeirantes do passado, são bandeirantes metropolitanos. Aqui stanno destruindo muitas pequenas villas, pequenas casas de um andar, dois andares, que era característica, é caratteristico da cidade de São Paulo. A polifonia, para mim, come tento di mostrare depois, era una copresenza, no, di prédios contemporaneo, alto, eccetera, eccetera, con prédios pequenino. Questa mistura per me creava questa polifonia, ma attualmente è impressionante. C'è una mia amica, una grande artista, che tinha un atelier, una casa piccolina, no terreno. Agora, improvvisamente, na frente sta costruendo un prédio di 20 andares. Ela não tem mais só. O só acabou. O que está acontecendo? No, è impressionante tutto isso. È un taglio, un cortar costante di prédios da nostra storia, no, e che si sta elaborando qualcosa di totalmente differente. Qui questa sigla U.Inc., che parece essere também chinesa, almeno assim me falaram, in Perdiz sta creando 3, 4, 5 enormes prédios, demais talvez, improvvisamente, in pochissimo tempo. Che, la mia sensação è che tem una relação, desculpa, depois vou voltar aqui, entre a nova metrô, o metrô amarelo, che sta costruendo aqui na Cardoso, tem un nasce tra Cardoso e a Sumaré, no? Onde sta creando questo nuovo polo. Então, o metrô talvez sta favorecendo un enorme crescimento urbanistico, ma se un progetto, mi pare, non tem un progetto urbanistico che San Paolo merece, no, sta costruendo tutto. E qui io non tenho tempo di fotografare tutto o che io queria. Ecco, questo è a San Paolo che io più o meno gosto, no? No, prédios pequenino e prédios contemporaneo. Questa copresenza per me dà il sentito di una polifonia e di un benestare di vivere, no? Também di sensibilità, di estetica, no? Aqui, ecco, io tengo solamente pertissimo del mio appartamento, della mia casa, tengo, non so, 10, 15 prédios stanno crescendo. È impressionante, nunca para. Che significa tutto questo? Questa è la mia pergunta. Desculpe se creo ecco, la mia pergunta. E quero tentar di enfrentar tutto questo in un sentido differente. Então, outro lado, questa è la prima cosa, perché os arquitetos da FAO, a grande tradizione di architettura da FAO, sta abbandonando il papel e l'ingegneria sta distruendo e costruendo sem una dimensione estetica che San Paolo merece. Contemporaneamente stanno nascendo come tipo Las Vegas. Io fico impressionato, sempre na Cardoso d'Almeida, aperto da nuovo metro, da nuovo spread che stanno costruendo. Io fico sempre impressionato olhando
questa arquitetura molto bizzarra, molto strana. Tem um lado direito que é uma citação de um tipo de arquitetura alemão, não? E tem também uma escrita que agora não dá para ler, talvez, sobre Hannover. Allora, questo parece veramente Las Vegas. Com'è possibile che questo tipo di architettura improvvisamente entra dentro il tessuto da cidade e che rappresenta? Che acontece dentro? Io dico la verità, ainda non tinha a vontade di entrare dentro, come non quero dizer un medo, ma insomma fiquei sempre olhando, me perguntando e queria entrar, chiaramente visitar con outras pessoas, ma è questo pedazo di Las Vegas a Cardoso d'Almeida mi fa veramente perguntare sopra questo tipo di destino che sta accompagnando San Paolo. L'altro lato che a me mi interessa molto, ecco qui, e questa è una immagine che io fotografiai molti anni atrás, no? Che parece un mal di cabeça, era no final da Avenida Paulista, no? Io acho che è molto lindo questo tipo di espressione artistica, perché dà un sentimento di un desespero, di un corpo che sta, come dizer, in una dimensione quasi di ubiquidade. Depois vou falar sobre esse assunto do ubíquo, professora Edda. Aqui já mostrei, também aqui. Claramente, come stavo dicendo no inizio, Rua Augusta fu a mia professora. Eu adoro, ainda agora adoro, eu gosto enormemente, aprendo a caminhar sozinho pela Rua Augusta. La Rua Augusta, a partir da quando nasce, diciamo così, o bairro do Jardim, poi sobe, chega até o espigão da Avenida Paulista, depois desce. Então, cada fragmento da Rua Augusta è veramente un mestizaggio, un sincretismo architettonico, una mistura di códigos, símbolos che coesiste e che per me era e ainda è chiaramente la bellezza di San Paolo. San Paolo per me è questo tipo di mutante seduttore, di rua performatica che muta costantemente come un plano sequenza in un film che nunca acaba. Então, eu adoro e quero continuar sempre a admirar a Rua Augusta. Aconteceu uma experiência para mim muito, vamos dizer, poetica, etnografica, di un'etnografia poetica. Na frente do meu apartamento, eu já conhecia este lugar, mas nunca focalizei. Então, eu quero mostrare, interpretare il mio sentito di questo piccolo appartamento che è abbandonato, sta là, non so desde quando, ma per me deve essere non è solamente un simbolo, ma deve essere un monumento a quella che è a San Paolo. Come potete vedere, as raíces stanno disegnando, no? Come fosse un'architettura di Gaudì a Barcellona, sta disegnando tutto l'ingresso e també una janela e la porta. E so che in alto nel tetto as plantas crescem, no? O árvore è vivo, no? Non è morto. Da questo mi dà un sentimento di enorme ternura e di poesia, questa meraviglia che io chiamai la terza margine da rua. Io attraverso la rua, ma non attraverso semplicemente la rua per andare a mirare questo tipo di prédio incrível, no? Con as raíces e as flores, as plantas, o árvore che cresce perché a vita continua, no? A vita continua. Então, qual è il sentito? Che cosa quer me dizer? Che cosa quer manifestar a intera San Paolo questo piccolo prédio, no? Che dà un sentimento, come stavo dicendo, per me di enorme ternura, non solamente in relazione alla memoria, al passato, ma também che potrebbe essere il futuro. E il futuro talvez è esattamente isso. Il futuro sarà onde a natureza è sempre mais cruzada com a arquitetura e natureza co-criam
un sentimento di bellezza, no? Che è espressione, come posso dire, di una antropocene che define il sentimento che per lo quale la natureza non è inemica da cidade, ma è una coesistenza, no? Questa relazione coesistente tra natureza e architettura, a pesar da ingegneria, che mi pare molto indifferente a tutto questo, no? Mi dà il sentimento che talvez San Paolo potrebbe continuare a manifestare la sua polifonia e la sua criatividad. Você queria dizer uma coisa ou posso continuar? Pode continuar. Eu tenho muitas... Estou acompanhando com muito interesse o que você está falando. Depois, talvez, eu possa apresentar algumas, não sei se contraposições, mas algumas derivações. Não é? Per continuare il discorso di questa relazione tra natureza e architettura, questo cruzamento, questa dimensione nunca mai dicotomico, ma cruzato di architettura, di cidade e di los árvores. Eu tinha também questa immagine, sempre gostei, adorei, perto del Parque Agua Blanca, no? Questa è un'opera d'arte, no? Aqui jazem bitucas. Isto é, bitucas deve ser enfrentado como se fosse un ser, no? Un'entidade. No? Non tem mais questa differenza fondamentale entre a dimensão orgânica e inorgânica. Un cigarro, entre aspas, morto, deve ser sepulto come se fosse giustamente un ser umano. Questo mi dà una sensazione di nuovo di una grande ternura e di una capacità di un artista desconhecido o artista o dono del chiosco del jornais che sta do lado, no? Molto perto dell'ingresso da Parque da Branca. Isso significa para mim che o desafio da cidade, da metrópole contemporanea, è a direzione di un'antropologia non antropocentrica. Che significa? È che o antropocentrismo sempre fu a matriz da cultura occidentale, no? O ser umano è o centro do mundo e o mundo gira intorno a questa centralità del ser umano. Ma tutto questo sta acabando, tutto il mondo sa che sta acabando. No? Il ser umano non è mai sul centro, ma stiamo acquisendo una dimensione policentrica, di un decentramento onde ser humanos, plantas, animais, cigarro, todos minerais, no? Tutto o che acontece nel nostro mondo è parte costitutiva da soggettività. Então precisamos di enfrentar la soggettività non solamente del ser umano, ma anche di minerais, di plantas, come quella che mostrei, no, da terza margine da rua, no, na mia frente da casa, e animais, e também divindade per chi accredita. Insomma, tutto questo crea un altro tipo di polifonia, una polifonia di soggettività che precisa di trasformare radicalmente il sentito da nostra città. Posso dire da nostra città perché San Paolo in parte è também a mia. Qui è il mio piccolo conto sopra aquella cosa, ma che normalmente non dà per ler. Mentre queria di nuovo enfrentare lo che stava dicendo a professora Ed sobre a questão da ubiquidade. Se você quer, enfrento questa dimensione, mas gostaria mais... Não, eu teria algumas, não sei se são observações, mas complementações. Não é? Primeiro é com relação ao problema da FAO. Não é? A FAO ela tem uma história. Não é? Ela surge como uma dissidência da abordagem racionalista técnica que estava centrada principalmente na escola politécnica. Mas ela surge profundamente comprometida com o modernismo. Não é? Então, ali era uma forma de pensar o projeto
dos critérios para o projeto e significava automaticamente poder. Não é? Porque para você produzir propostas de amplitude urbana modernistas, implica poder, e poder econômico, poder político, não é? Que naturalmente naquele momento que surge havia possibilidade de que isto florescesse assim. Não é? Tanto que o modernismo produziu Brasílias e outras intervenções fora do Brasil, inclusive como mais do que uma escola. Era uma filosofia de planejamento, não é? O que eu acho que a força, por exemplo, do projeto da Lina Bardi vem justamente porque ela incorpora uma outra dimensão, que é a história limitando o poder político, e, ao mesmo tempo, tinha um fundamento antropológico do próprio processo de criação, né? Então, o problema da FAO é difícil de ser analisado, porque ele faz parte do problema da universidade como um todo. Em algumas áreas, de forma mais perceptível do que de outras, né? Por outro lado, essa questão dessa polifonia de São Paulo, ela é uma característica. E os modernistas mesmo têm uma coisa que diz assim: adoro essa cidade, São Paulo do meu coração. Aqui nenhuma tradição, só conta esse apetite voraz que faz construir uma casa por dia de todos os estilos. Gosto disso. Quer dizer, essa voracidade, essa potência voraz, caracterizou o crescimento de São Paulo no século XX. Nós temos que ver que foi os italianos criaram o proletariado urbano de São Paulo, não havia no Brasil. Não é? E junto com o proletariado urbano, essa dimensão das construções, das casas, das diferentes formas, etc., vinha junto. Então, a questão da FAO, eu acho que é difícil nós analisarmos, não é? Porque ela está dentro do quadro do Brasil e do lugar da cultura erudita, das formas de planejamento, da questão política envolvendo o planejamento, que é muito, muito complexa no Brasil, mas não só no Brasil, né? Por outro lado, também, eu vou falar sobre uma experiência minha, porque é o seguinte: o Marcelo veio da Itália com 6 anos. Se você analisa os desenhos que ele produziu ao chegar, você analisa que ele sofreu um desterro. Então, ele representava o quê? Gênova. O que era Gênova? Era o farol, que lá chama lanterna, não é? Era o mar, era a bandeira, era aquele monte de navio, porque ele passou de navio, não é? Bom, muito bem. Depois do falecimento dele, como ele tinha vários contos, tem vários contos que chamam A Lanterna, eu imaginei que iria levar cinzas dele para jogar no mar em Gênova, perto da lanterna. Só que agora, nesta última viagem que eu tive, eu vi a lanterna como um paleomonumento.
com uma poesia, porque ela é cinza, em cima de um promontório ridículo, perto do tamanho dos guindastes das obras do Porto, que são conduzidas pelo arquiteto Enzo Piano. Então, estes lixos, por exemplo, num momento que você vai andando para chegar no aeroporto de Gênova, você vai circundando, assim, de vez em quando aparece a lanterna. Pequenininha, no meio daqueles cruzeiros gigantescos, daqueles grandes... nem sei te dizer, lixo, aquele monte de lixo amontoado e tal. Bom, mutatis mutandis, não é? Nós teríamos uma recolocação em função das condições daquela história urbana, daquela história política, daquela história no mundo global. Então, hoje, por exemplo, eu diria assim, o que me... Você falou da Rua Augusta. A Rua Augusta, para mim, era um lugar que eu descia da Alameda Santos e até o Clube Paulistano. Passava pela igreja Nossa Senhora do Brasil, mas eram poucas pessoas que moravam ali. Não é? O Clube Paulistano é um ícone do absurdo hoje. Talvez sempre foi, não sei. Só que havia uma outra ordem, não é? Uma outra ordem que não está mais em vigor. Então, quando eu subo assim às vezes eu gosto de subir a Rua Augusta a partir da Avenida Europa, vai me dando reminiscências, mas o que tem? O Botox, não sei o quê, empresas, não é? Ou seja, isso aí é o que nós estamos dizendo da ubiquidade espaço-temporal produzida pela globalização. E há uma adaptação que não apaga o passado. Ela faz em cima do passado. Então, quando eu digo assim, a lanterna de Gênova, para mim, ficou como um paleomonumento. Eu nem sei dizer o que quer dizer isso. Mas com uma poesia extraordinária, porque aquilo pequenininho, cinza, no meio daqueles big negócios, aquele monte de lixo, é de uma beleza do Thanatos, não é? Então, esse Thanatos, não é? É que eu vejo hoje em São Paulo, por exemplo, na Avenida Paulista, nos domingos, eu não vou. Mas o que tem? Qual é o sujeito lá? O sujeito é o povo. O que é o povo? Como que a gente vai, por exemplo, dentro de um código absurdamente científico, que é o código das exigências da física para você falar sobre fatos, como que eu falo sobre multidão? Como que eu falo? Então é assim, o sujeito hoje é o indivíduo. Não é esse negócio das bitucas, por exemplo. Não é? O sujeito, povo, está emergindo, é uma categoria. O que é isso? Não é? Então, a beleza da emergência do povo aqui
é que uma periferia absorveu uma liminaridade histórica que tornou-se povo mestiço. Se isto vai produzir cultura, eu acho que produz nas periferias, mas, digamos, e nós? Não é? Eu não estou escrevendo funk, nem você. Gostaria de poder escrever, porque alguns são fantásticos, mas eu não saberia. Mas eu estou penando, por exemplo, com a Lanterna de Gênova. Não é? Até pensei de fazer um tipo de uma narrativa com imagens e sons a partir de alguma coisa. Não, o que era um exílio? O que era um desterro? Não é? Hoje, uma coisa que eu acho extraordinária, que foi produzida pela globalização e pela disseminação da tecnoeletrônica, é justamente que nós estamos podendo incorporar os dois sentidos que os gregos tinham para tempo, Cronos e Kairos. Não é? Como física, na pré-história da minha vida, porque dizem que a física é como o batismo e a crisma que imprime caráter. Não sei, eu acho que é que a gente gosta de falar sobre o que não vê. Não é? O tempo não existe, o tempo é um instante, é o hoje, é o agora. Não é hoje, é o agora, é um instante, não é ontem, não é passado e não é futuro, é. Esse agora tornou-se simultâneo para qualquer homem, em qualquer momento, em qualquer espaço do mundo. Então, o agora virou o mesmo e a consciência dele para qualquer cidadão do mundo. Então, juntando-se o Cronos e o Kairos, o que nós vamos fazer disso? Não sei, Máxima. Mas eu coloco assim, que não podemos esquecer o passado. Ele está aí. Mas não podemos apreendê-lo, porque ele é imenso. E aí é que eu acho que esse problema do ubíquo é o que emerge. Eu posso ver o que emerge. Então, eu vi lá, por causa da minha história pessoal, eu vi a lanterna. Não é? Vi poesia em verde. Vi tristeza. Vi, assim, um compromisso que eu achava que eu ia ter que assumir, que eu não sei mais se poderei. Entendeu? Então, o agora é instante, é consciência e é transformação. Se nós, se São Paulo vai de fato emergir como uma metrópole mestiça, originariamente representando toda a história de ocupação do Ocidente, que vamos começar lá na bula intercétera do Papa Alexandre VI, ou Rodrigo Borgia, não é? E aí? Não é? Somos Ocidente? Não é? Então, não sei, eu acho que o Guimarães Rosa é quase um espírito da linguagem.
Então, no Grande Sertão Veredas, ele fala, o Manuel João Ruiz fala assim: nasci aqui, meu pai me deu minha sina, vivo, jagunceio. Mas depois ele fala assim: eu sou de onde eu nasci, sou de outros lugares. Eu acho que essa junção é o que está hoje. Mas não está pronta. Ou será que vai ficar? Não sei. E aí ele mesmo diz assim, essa é a matéria que eu falei, que chama O Mundo Já Entrou na Batucada. É interessante porque fala que antigamente a gente falava, o Brasil, ninguém vai acreditar, não sei o que lá, porque é um absurdo e tal, né? Agora o mundo virou isso. Então, o Rio Balde do Grande Sertão Veredas, hoje, por causa dessa discussão religiosa, né? Ele diz assim: Deus existe, mesmo quando não há. Mas o demônio não precisa de existir para ver. A gente sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo. O inferno é um sem fim que nem não se pode ver. Mas a gente quer céu, porque quer um fim. Mas um fim com depois dele a gente vendo. O que a gente não está conseguindo é ver esse fim. Então a gente está quase que achando que é um sem fim que não se pode ver. Eu que algumas considerações sobre o que você falou, acho importantíssimo, como um ponto de partida. Não sei o que você quer falar. Pode falar. Pode dizer, desculpe a minha longa fala. Não, imagina. Eu queria sublinhar que concordo com você quando falou che a FAO tinha la grande prospettiva do modernismo e elaborò un progetto appunto urbanistico di trasformazione, in parte ovviamente da città di San Paolo, una prospettiva do modernismo, e a essere un capolavoro assoluto a livello mondiale, no? Paulo Mendes da Rocha, a nossa Zé. So che aconteceu na grande área metropolitana, também uma cidade como Roma, que tem um centro histórico assim imutável, não? Que as novas formas arquitetônicas se criaram. Não tem uma grande metrópole sem uma construção da arquitetura contemporânea. No? A Roma, Renzo Piano, Zaha Hadid, ou mesmo agora desculpe, non lembro il nome, insomma si costruirono formas arquitettônicas inovativas, no? Che attrae pessoas no campo da arte, da musica, da performance, da esperienza giustamente metropolitana. Então, questo a Roma, insomma, in qualche città del mondo aconteceu isso. E sempre mi pergunto, ma perché a San Paolo no? A San Paolo è tutto parato. A São Paulo o modernismo é stata l'ultima estação, no, da arquitetura e agora eu estou olhando esses prédios que estão nascendo come fungo, no? Che non tem nenhuma sensibilidade artística, não tem nada a ver com o sentimento, a experiência, a transformação da arquitetura contemporânea. Questo per me è molto una pergunta che eu quero fazer, faz tempo que eu faço, e que queria tentar de enfrentar com outros amigos, colegas ou pessoas que estão acompanhando questa nostra discussão. Talvez il concetto di ubiquità poderia essere utile
in questa prospettiva, porque il concetto de ambiguidade é um conceito central para mim nas últimas minhas pesquisas. No, a identidade ubíqua é a experiência de cada pessoa, no, em qualquer lugar, seja na metrópole paulistana ou seja numa aldeia indígena. No, a ubiquidade transforma a identidade fixa, parada, que é onde você ficava no mesmo território, no mesmo trabalho, na mesma dimensão afetiva, amorosa, de família, per tutta la vita. Ma agora tudo isso se transforma. A ubiquidade pertence a un'esperienza da soggettividade, un soggetto ubiquo, giustamente, che no mesmo espaço-tempo está aqui, como estou eu, a Edda, estamos em muitos lugares contemporaneamente, simultaneamente, ubiquamente. Tudo isso cria uma tensão muito interessante, porque as pessoas que mais gostam da perspectiva, vamos dizer, cosmopolita, acompanham questo processo di ubiquidade con prazer, claro, com perguntas, com críticas, ma acompanha perché è molto importante perceber-se come un cidadão de um cosmo em transformação, não? De um cosmo natureza, como estava tentando dizer antes. Só, no mesmo tempo, outras pessoas detestam tudo isso. Ela gostaria de afirmar, restaurar um tipo de identidade fixa, onde o território fica aquele território per tutta la vita, aquele trabalho per tutta la vita, quella esperienza sessual, familiar per tutta la vita, eccetera. Então tem um crescimento também político, come seja no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, em toda grande democracia ocidental, tem um processo, um movimento muito, para mim, perigoso, che tenta di inventare una dimensione di un'identità fixa, parata, come un mondo precisa di parar, no? Então, o concetto di ubiquità, di identità ubiqua, è percepito come un pericolo mortal. Então, a ubiquità o soggetto ubiquo, per me, espressa, manifesta, simbolizza questo tipo di tensione, di conflitto, di trasformazione, que está acompanhando mais ou menos cada pessoa. Também, no interior da mesma pessoa, tem um conflito entre globalização e localização. Não? Eu também tenho esse tipo de problema. Imagino que cada pessoa vive em uma dimensão que a sensibilidade da tecnologia digital, analógica digital, se transforma costantemente. Nunca, nada fica parado, seja per Disas, seja na esperienza no social network, na esperienza dei serial, na esperienza dei telegiornali, eccetera. Questo processo di trasformazione è profondo, molto profondo, ma non dà per parare o immaginare una restaurazione di una dimensione idilliaca, totalmente immaginaria, di un passato che non funziona mais. Então, o passado deve ser vivificato dal presente. No? San Paolo tinha questa grande forza di immaginare un futuro. E lembro il concetto di pressauro, che pertenece giustamente, come diceva Edda, a grande tradizione antropofagica. No? Pressauro è una mistura di presente, passato, futuro. San Paolo per me sempre fu questo tipo di bellezza, pressaura, vamos dizer assim. Mas sta acontecendo qualche cosa che sta parando a dimensão pressaura a São Paulo. No, in particolare, se você fa una comparação com outra metrópole do mundo, dá para ver essa diferença. Então, a minha pergunta, no, eu não tenho a risposta, mas a minha pergunta é: sarà che a architettura o a ingegneria non percebe la potenza trasformadora del concetto di ubiquidade, di soggetto ubiquo, di identità ubiqua, e come tutto questo si trasfigura in un progetto architettonico che non è basato semplicemente sulla tradizione, ma sopra una innovazione che mistura presente, passato e futuro. Tem uma pergunta aqui, mas antes eu quero falar sobre isso que você está falando, porque ali na Barbie, todo mundo já ouviu falar isso, né? Ela dizia assim: a verdadeira arquitetura brasileira ainda não nasceu, está nascendo na casa da periferia, no barraco da favela.
Ela sempre foi uma iconoclasta, gostava de falar pelo escândalo, era uma forma dela liberar, talvez, fragilidades, né? Como mulher, como pessoa intelectual naquele momento e tal. Em 2020, eu fiz um trabalho numa favela urbanizada, assim, um trabalho pequeno, que foi mais para me ajudar diante do falecimento do Marcelo. E trabalhei com lideranças de minorias. Só que ali eu fiquei impressionada assim, com a criatividade, com a invenção, a inventividade, não é? Tudo precário. Precário, mas como solução. Não é? As escadas são terrenos completamente inóspitos, por isso que estavam vácuos, que foram ocupados. Não é? Então, são terrenos difíceis, mas eles aproveitam assim até o último. A escada é tudo torto, nem sei como é que você calcula aquilo. Você põe um cano que vai segurar como se fosse um corrimão, não é? Que leva a pensar, se eu coloco assim, o povo, não é? O povo, 80% do povo seria periferia geográfica. Não poderia ser periferia social, porque a maioria. No entanto, você tem ali uma construção que articula uma série de experiências, porque, por exemplo, o chamado empoderamento da mulher aqui, que tem vários problemas, não é uma coisa tranquila, ele é interessante porque ele se constrói em cima da tradição nossa, que é um matriarcado machista. A própria formação brasileira é isso, um matriarcado machista. Então, de repente, você cria um conflito, porque você cria um empoderamento que desvincula e, ao mesmo tempo, não consegue desvincular isso. Então, dizendo, está presente nas moradias, está presente nas formas como as pessoas resolvem os seus problemas domésticos, não é? Nas novas formas de relacionamento amoroso. Digamos, a Lina, ela não conhecia isso, ela via a arquitetura. Eu diria que nós estamos construindo uma arquitetura social, né? Uma arquitetura social, porque sempre pensava assim, a minha geração no Brasil teve que fazer um trabalho muito difícil, teve que digerir o marxismo, a psicanálise e a contracultura. Isso faz parte? Não, mas na periferia faz. Talvez o marxismo passou a largo, mas a psicanálise ela está dentro do que as pessoas sentem, elas são existencialistas. E a contracultura é a base do jaguncismo brasileiro. Então, eu acho que a arquitetura de casa, não sei, eu vendo aquela arquitetura ali, eu ficava surpresa, como num minuto eles resolviam tudo. Não tem água, não tem isso, não tem uma cadeira. Não. Então, digamos, são outras formas. Mas, Máximo, eu tenho uma pergunta grande aqui para você. Você quer ler? Leia.
A pergunta è sobre lo spirito di vira-lata no Morro da Pólvora, vivendo intermittente aqui na esquecida Vila Deodoro, no bairro central e periférico di Cambuci. E sto apprendendo, appreciando e coabitando con vossos olhares nesta manhã fria, ubíqua, incerta da nossa cidade, que na verdade são múltiplas misturas. Chi perguntou è Fabiola. Eu adorei o suo comentário e agora vou ler a sua pergunta. Posso ler a pergunta? Sim, sim. Existe algum tipo di relação que podemos estabelecer entre ressonância inscritta na storia della città di San Paolo a dissonanze che acontecem no nostro presente? Qui il concetto di dissonanza appartenesse alla grande stazione da avanguardia, perché la musica a partire dal Novecento iniziò a scoprire che la dissonanza non era un erro da composizione musicale. Già alcun musico tipo Mozart, também Beethoven, elaboravano un elemento dissonante dentro la forma sonata o também sinfonica. Então a dissonanza pertenece alla grande esperienza musicale a partire dal Novecento e também na esperienza contemporanea, da musica noise, da musica elettronica, eccetera. Então tudo isso claramente poderia envolver un tipo di sensibilità che transforma a maneira de conceber a cidade. A ressonância, para mim, se eu entendi bem a sua pergunta, è come una eco che chega da un passato presente e che presenta appunto una pergunta, ma só com a dissonância se pode transformar o que está acontecendo. Depois tem un'altra pergunta sobre a cacofonia, não seriam outras coisas a parte a dissonância que cada vez mais complexa e emaranhada polifonia che si ripete, prende forma sempre dinamica. Sì, con certezza il concetto di dissonanza include una dimensione cacofonica. So che il concetto di cacofonica, come fu utilizzato da professora Edda, tem un altro sentito, un poco mais caipira, un po' mais cafonas, qualche cosa che non constrói una dissonanza, ma crea una banalidade. Então, talvez a arquitetura contemporânea é muito mais baseada sobre uma incapacidade de entender a sensibilidade dissonante, ubíqua, polifônica, che come dimensão social, arquitetura social, Lina Bobardi, immagina che a Milano Franco Boeri che sta creando questi grattacieli con arvore dentro, tu hai esperienza architettonica meravigliosa nel mondo, no, non solamente il grande architetto, ma tem esperienza di molta trasformazione. Então, para mim, a dissonância é fundamental, porque chi gosta da musica contemporanea, seja da musica sentita classica, até da musica tecno, elettronica, noise, eccetera, questa forma, diciamo, di dissonante crea un tipo di esperienza corporale che tem difficoltadi aqui, mi parece una pergunta, no? A trasformarsi in una forma di architettura adeguata. É interessante que quando tinha escrito esse banner, que depois ficou diferente, eu tinha terminado perguntando assim: o que resultará? Uma harmonia sinfônica clássica ou uma música dodecafônica vanguardista? Não é? Porque, por exemplo, quando eu trago essa minha experiência limitada, mas foi profunda, nesta favela, aliás, é uma favela que se chama Lausanne, é uma favela urbanizada, não é? Mas o que você vê ali é que está gestada, está em gestação uma arquitetura de unidades sociais. A casa é uma circunstância
porque tem o filho, tem o não sei quem, tem as relações mutantes e dinâmicas, não é? Então, e aí entra o quê? Entra a polícia, entra o controle, tá? Porque nunca eu vou esquecer que nos anos 90, quando não sei se você lembra que o Adalto Novaes produzia aqueles debates, né, sentidos da paixão e tal, e o Lebrun, que foi um professor fundador aqui da filosofia, mas ele era homossexual, né? Nós estamos falando nessa época, não sei se é muito diferente hoje, em todo caso, em outros momentos. E ele escreveu um texto fantástico que demonstrava uma competência, um domínio humanista que os europeus têm, infelizmente nós aqui não temos, né? Escreveu um texto que pôs o título O Axioma do Prazer. E pôs como aposto os lugares que têm medo da polícia. E sempre eu penso que os lugares que têm medo da polícia mudaram de locus. E que é muito difícil você definir onde eles estão. Ali ele defende, porque ele vai demonstrar que os estoicos separaram o bem do bom. E que isso era um movimento irreversível, logicamente irreversível. E ele conclui o texto dizendo assim: era o século II depois de Cristo, não, antes de Cristo. Os sinos de Belém ainda não haviam tocado, mas o paganismo acabava de morrer. Nessa vivência aí, esse confronto entre esta religião cerceadora de medo, de castigo e tudo isso, ela se confronta com um latente paganismo que vem instruindo essa interpretação existencial da contracultura e da psicanálise na periferia. Então, eu diria assim, talvez estamos vendo o nascimento de uma arquitetura social, que não é uma pessoa, é muita gente. Embora eu não tenha elementos, eu tive a vivência, né? A vivência, mas você tem ali o problema do, como eu falei, da cisão do matriarcado machista, que é uma cisão, mas não é uma transposição, né? E você tem o lugar da polícia, que transita. Ali é um demônio, como está dito aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta, acho que não tem, né? Não. Quer falar alguma coisa mais, Máximo? Eu estou tentando de desenvolver a sua ideia da psicoanálise aplicada a São Paulo. Então, a minha proposta poderia ser: vamos colocar o engenheiro no leito da psicoanálise, porque que problema tem os engenheiros a São Paulo? Qual é o problema deles? Porque o problema de engenheiro a São Paulo é um problema sério, não é somente um problema individual, é um problema social no sentido pervertido. Porque olha, aqui eu mostrei questa fotografia, questa immagine di You.Inc. No, a Perdizes, è horrorosa. Che tipo di architettura vamos a apresentar na próxima geração desse tipo? Perché
São Paulo merece muito mais de Sim, arquitetura. eu diria, onde Vamos estão, fazer uma esse, segunda aonde análise estão engenheirística. esses cérebros? Porque não estão aí. Entendeu? Por isso que eu trago essa minha experiência, que é uma experiência, como eu digo, fortuita, mas muito profunda, porque eu estava muito sensível. Não é? Então, eu diria assim, está emergindo uma outra coisa. Tá? Essa gente não tem a menor noção. Isso daí eles vão dizer que a gente é louco. Mas existe intelectualidade sensível. E não pode ser uma intelectualidade em caixinhas estabelecidas. Tem que abrir para uma outra coisa. Você não pode ter segurança sobre o que você... Não é? Porque, por exemplo, se eu digo, o Brasil se construiu sob um matriarcado machista. Não é trivial isso, mas é fato. Por outro lado, o empoderamento da mulher no Brasil também é fato. Só que ele se dá dentro desse quadro. Qual o lugar dos homens? Aí entra a polícia. Porque você não... Então, eu diria assim, eu acho, eu não trabalhei com eles, não sei o que penso, mas quem faz isso não pode pensar aquilo. É isso, porque eu estava imaginando quando você falava que vai acontecer não somente a um bairro come Perdizes, Pinheiros, etc., daqui a 3 anos, 2 anos, quando tudo questo appartamento saranno cheios, o trânsito vai modificar ainda mais, o consumo, a comida, tutto il barrio si trasforma profondamente radicalmente. Ma tem un progetto su questo assunto? No? È tutta una spontaneità di grosseira, no? Che è finalizzata solamente a atrair pessoas a Perdizes, facendo che? No? Una compulsione di transito, di consumo di comida, eccetera. Imagino que vai acontecer. Então, eu queria voltar daqui a 2, 3 anos, ao final do meu discurso poderia ser isso. Isso é a minha conclusão. A minha crítica às bandeirantes engenheiro atual dei bandeirantes che vanno a cortar prédios pequenos e construir questa enorme arquitetura, costruzione prédios. Questa critica è finalizzata all'amor, al mio grande, estremo amor per San Paolo. No, io adoro San Paolo, cada vez che volto, erano 5 anni che non voltavo, ma cada vez che volto io fico veramente appassionato per questa metropoli sem inizio, sem fine, enorme, no? Pulsante, che nunca para, no? Assim, straordinaria, maravilhosa. E merece muito mais que questo dominio dei bandeirantes urbanos. Non precisa. Então, a minha pergunta, a minha crítica é nessa direção. Que tipo de visão urbanística, humana, polifônica você tem no próximo futuro de São Paulo, mas não daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, 2 anos, tudo vai mudar. Com o metrô amarelo, no? Imagina com questo prédio U.Inc., eccetera, eccetera. Então, essa minha é uma pergunta, uma crítica às bandeirantes engenheiro finalizzata all'amor enorme che tenho pela minha cidade polifônica. Obrigado. Obrigado a você. O Máximo, eu peço a você que não abandone São Paulo. São Paulo não são eles. Somos nós também. Não é? Você viu a mudança, nós tivemos uma mudança extraordinária do ponto de vista político em todo o imaginário da nação.
Isso não é trivial, não é? Por quê? Porque você teve uma intervenção que não seguiu as linhas das tradições da vida, da vivência no país. Não é? Tanto que ela insiste em retornar. Vai retornar? Provavelmente diferente, porque o estrago é grande. Não é? Mas existe pensamento que não é isso. E a gente tem que apresentar esse pensamento. É difícil, mas não é só isso. Não é? Então, realmente, eu acho que nós estamos... O São Paulo ele é um precursor de alguma coisa. Ele é um precursor. E, para mim, ele é a fronteira do Ocidente. E, por isso, nós teríamos responsabilidade como uma metrópole do Sul, a única do Hemisfério Sul, o Ocidente realmente, não o Ocidente geopolítico, que eu nem sei direito o que é. Não é? Então, Máximo, eu te digo, não deixe a confusão te confundir. Tá? Quando eu fiz um trabalho no presídio, no Carandiru, aprendi muita coisa com os presos, aqueles mais inteligentes, né? Porque preso não inteligente é bem cansativo. E tinha um deles que disse, num momento que tinha uma revolta ali, que não queriam fazer uma coisa, aí começou tipo de uma luta, e um dos participantes, que era um da camisa verde e branco, ele falou assim: olha aqui, nós somos como o time de futebol no campo. O time de futebol no campo não pode dar importância para a torcida. Se ele der importância para a torcida, ele não joga bola. Não se pode deixar a confusão nos confundir. Então, a confusão é uma coisa. Nós não podemos nos confundir. A torcida é a torcida, nós somos nós. Estamos jogando bola. Você não pode deixar 40 anos de experiência, inclusive com um filho, ele nasceu lá, não aqui, né? Mas ele é quase brasileiro, né? Então, eu acho que tem cérebros, tem pensamento original, tem crise. E uma senhora crise, que é quando a gente não sabe para que lado nós iremos. Mas nós temos que lutar. Eu com 82, 3, você com 80. Alguma responsabilidade os octogenários precisam ter. Não é? Então, eu não sei, tenho mais alguma pergunta? Não? Você quer dizer mais alguma coisa? Eu simplesmente queria agradecer a você, Oiá, agradecer a São Paulo, agradecer a Fabiola pela sua bela pergunta. Eu continuo a manifestar a minha paixão por São Paulo com meu olhar ubíquo, um pouco crítico, um pouco desesperado, mas que ainda imagina de perceber na próxima vez que eu vou voltar aqui, desculpa italiano e português, a próxima vez que vou voltar, não sei quando, talvez não sei se vou voltar, che a polifonia dissonante è presente, no? Si manifesta no sentimento civil, social, cultural dos paulistanos. Obrigado e um grande abraço.
Eu agradeço profundamente o Máximo, que eu diria que é quase um irmão. Tá? Fraternalmente, estamos unidos em torno das nossas ideias. E espero que a gente consiga continuar produzindo enquanto eu estiver vivo. Muito obrigada, Máximo.